Agora você vai acompanhar o devocional Gotas de Consolo com Fernando Peniche. Reserve este momento especial para estar na presença de Deus. Fortalecer a sua fé e aquecer a alma com a palavra. Deixe Deus falar ao seu coração. Este é um tempo de intimidade. Só você e Ele para receber a direção, força e paz. Que dia após dia você seja renovado com as gotas de esperança, amor e consolo. O seu devocional começa agora. A Bíblia diz que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Nessa manhã, eu quero te fazer um convite especial. Pare um pouco e medite nas promessas e na grandeza de Deus. Porque às vezes, os dias passam tão depressa, a rotina nos engole, as tarefas se acumulam e nós acabamos esquecendo de ouvir aquele que mais deseja falar conosco, que é Deus. Ele quer falar com você, Ele quer ministrar algo no seu coração nessa manhã, mas para isso é necessário que você pare, ouça e abra o seu coração. Não ignore a voz do Espírito. Talvez hoje você está precisando mais do que uma solução, e sim uma palavra vinda do céu. Separe um pouco do seu tempo agora e permita ser renovado pela presença de Deus, porque Ele fala com quem é dele e Ele está falando com você agora. A palavra que eu tenho para compartilhar com você nessa manhã é: Deus sempre nos surpreende. Leia comigo Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Há momentos da nossa vida que nos leva ao limite da nossa fé. Situações inesperadoras, portas se fecham, sonhos adiados, caminhos que parecem não ter saída. É nessas horas que mais que precisamos lembrar é do nosso Deus. Deus que nós servimos não é um Deus limitado pela lógica, pelo tempo ou pelas circunstâncias, porque Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é surpreendente. E mais do que tudo isso, Ele é um Pai que nos ama e sempre surpreende os seus filhos. Que privilégio ser filho de um Deus, que além de nos abençoar com aquilo que pedimos, Ele faz infinitamente além do que nós pedimos ou pensamos. Essa é uma verdade absoluta, é uma verdade animadora. Que promessa maravilhosa! Mas a pergunta que eu te faço nessa manhã é: você crê nisso? Essa passagem que nós acabamos de ler, Efésios capítulo 3, versículo 20, não é apenas um versículo bonito. É uma promessa viva, uma declaração do poder e do amor de Deus. Deus não só atende e ouve as nossas orações, Ele supera as nossas expectativas. Ele não apenas realiza os nossos pedidos, Ele realiza os nossos propósitos. Nessa manhã, a minha gota de consolo é lembrar você que Deus faz infinitamente mais, que Deus faz além do que nós pensamos ou pedimos, porque Ele faz o melhor, porque Deus faz tudo no tempo certo. Nosso Deus não muda, desde sempre Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que abriu o Mar Vermelho, por exemplo, para Israel passar. Veja, por exemplo, o povo de Israel fugindo do Egito. Diante deles um mar e atrás dele um exército. Não havia mais saída, não havia mais lógica, mas havia Deus. Deus não apenas livrou o povo, Ele abriu o mar. Ele fez algo totalmente fora da realidade humana. Ele fez isso porque Ele nos ama e Ele nos surpreende.
e Ele surpreende aqueles que confiam nele e aqueles que amam Ele. Assim é o nosso Pai. Quando tudo parece perdido, Ele cria caminhos aonde não existe. O que você tem pedido a Deus? Será que os seus sonhos são pequenos diante da sua fé? Será que você acostumou com pouco, com o básico, com a sobrevivência? Ou seja, você está pronto para viver o extraordinário de Deus? Porque Deus não quer apenas resolver os seus problemas. Ele quer mostrar a você o quanto Ele te ama, o quanto você pode confiar nele. Então lembre que a fé move os céus. Deus não nos chamou para nós vivermos na média. Ele nos chamou para nós vivermos pela fé. E a fé verdadeira sempre nos leva além do que nós pensamos, além do que nós pedimos. Quando nós confiamos, nós oramos diferente. Quando nós cremos, nós esperamos diferente. Quando nós nos rendemos a Deus de uma forma totalmente, nós sempre nos somos surpreendidos. Então, não ore com medo, ore com ousadia. Não fique limitado pelo que os seus olhos vê, mas seja guiado pelo que o coração crê. Nessa manhã, Deus te convida a sonhar grande, a orar com fé e a esperar com esperança. Pare de colocar limite aonde Deus não colocou. Não subestime o que Ele pode fazer por você, em você e através de você. Você serve a um Deus que abre mares, que derruba gigantes, que ressuscita mortos, que multiplica pães, que cura feridas, que transforma as vidas. Ele é o mesmo e ainda continua sendo Deus. Então não viva no raso, vá para o profundo com Deus. Tudo que você sonha ainda é pouco perto do que Ele quer fazer na sua vida. Ore comigo nessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o princípio e o fim. Hoje, Senhor, como Teu povo, nós nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto e sedento por mais de Ti. Reconhecemos, Pai, que muitas das vezes nós deixamos o medo, a dúvida e a pressa da vida apagar a nossa fé e limitar os nossos sonhos. Mas nessas horas, Senhor, nessa hora, nós te pedimos junto, aumenta a nossa fé, Senhor. Renova dentro de nós, Pai, a esperança. Reacende os sonhos que nós deixamos de lado. Tira de nós, Senhor, todo medo de crer no impossível. Livra-nos de todo receio que impede nós pedimos a Ti coisas grandes, da insegurança de confiar em Ti plenamente, da ansiedade que tenta nos afastar do Teu tempo, da Tua vontade, do Teu trono. Queremos confiar em Ti de todo o nosso coração, sabendo, Senhor, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, Senhor, do que nós pensamos ou até imaginamos. Ó Espírito Santo de Deus, nos ensina a descansar em Ti, a confiar pela fé e não pelas circunstâncias. Nos surpreenda com a Tua graça, com Teu amor, com Teu milagre. Nos faz, Senhor, algo novo em nossas vidas, no meio dos nossos amigos, no meio das nossas famílias, Pai. Hoje nós declaramos que nós nos rendemos a Ti, que os nossos planos estejam nas Tuas mãos, que a Tua vontade prevaleça nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.